Olá, meu amigo, olá, minha amiga, aqui é Rafael Santiago, professor de Direitos Humanos do nosso CDF Concursos, e hoje a gente conversa sobre direitos humanos, uma dica importante de direitos humanos para o seu concurso público. Na tela, responsabilidade do Estado dentro do contexto de direitos humanos. Qual que é a ideia? Pode vir para mim. Quando a gente fala em responsabilidade internacional do Estado, a gente fala em responsabilizar um Estado nacional, um Estado soberano, pelo descumprimento de obrigações internacionais. Isso tem pertinência com responsabilidade internacional do Estado. Aí você vai trazer essa ideia para a minha matéria, Direitos Humanos. Responsabilidade dos Estados nacionais, Brasil, por exemplo, responsabilidade dos Estados nacionais pelo descumprimento de obrigações relativas a direitos humanos. Os Estados assumem perante a comunidade internacional, por mais variados instrumentos, os Estados assumem perante a comunidade internacional obrigações relativas a direitos humanos. E aí, havendo descumprimento dessas obrigações relativas a direitos humanos, há o surgimento da responsabilidade do Estado. Percebeu isso? Então, quando há o descumprimento de obrigações internacionais relativas a direitos humanos, violação a direitos humanos, é possível afirmar a configuração da responsabilidade internacional do Estado. Existem vários requisitos, tá, para a responsabilidade internacional do Estado. Eu quero conversar com você, dar uma dica para você na tela, sobre esses dois tipos de responsabilidade internacional do Estado, dentro do nosso contexto de direitos humanos. Responsabilidade direta ou principal, tá? Responsabilidade direta ou principal e responsabilidade indireta ou subsidiária. Responsabilidade direta ou principal, responsabilidade indireta ou subsidiária. Então pode vir para mim, vamos retomar a nossa ideia geral. Aqui eu estou falando em responsabilizar um Estado nacional, um Estado soberano, pelo descumprimento de obrigações internacionais, de obrigações pertinentes a direitos humanos. E aí, a responsabilidade será direta, na tela. A responsabilidade será direta quando a gente estiver tratando de ato praticado por um órgão do próprio Estado. Então, o próprio Estado nacional, um órgão do próprio Estado nacional, ou um agente ou uma entidade do próprio Estado nacional, pratica um ato que viola uma obrigação internacional, uma obrigação pertinente a direitos humanos. Então, veja, atos de quaisquer poderes da União, executivo, legislativo, judiciário, podem gerar a responsabilização do Estado Nacional. Atos de agentes públicos, mesmo que o agentes públicos, mesmo que esses agentes públicos atuem contra a lei interna. Pode vir para mim. Excesso de poder, lembra disso? Mesmo que o agente público viole a lei interna, pratique ato em desacordo com as suas funções, portanto, em desacordo com o que o Estado diz que ele tem que fazer. Quando o agente público atua, ele pode gerar responsabilização do Estado. Atos do poder executivo, legislativo e judiciário, atos do Estado, podem gerar responsabilização do Estado no plano internacional, pertinente a direitos humanos, beleza? Essa é a responsabilização direta. Atos praticados pelo próprio Estado, pelo próprio órgão do Estado. É diferente na tela, da responsabilidade indireta. A responsabilidade indireta ocorre quando o ato é praticado por agentes, por pessoas, por indivíduos que mantém uma relação de dependência com o Estado. E aqui, eu quero que você faça uma distinção no âmbito internacional. No âmbito internacional, pode vir para mim.
quem responde no âmbito internacional pela República Federativa do Brasil, quem pratica os atos de representação? A União. A União. Mas você sabe que dentro do nosso modelo existe União, Estados, DF, municípios. Quando a própria União pratica um ato que viola uma obrigação internacional, ela vai se responsabilizar. Então, uma responsabilidade direta. Agora, quando o Estado, DF, municípios praticam atos, quem, a princípio, vai ser responsabilizado é a União, e não o Estado, DF, municípios. Porque a União é que vai representar no plano internacional o país. Então, Estados, DF e município, nesse caso, terão uma relação de dependência com a União. A responsabilidade será indireta. Percebeu isso? Dúvida na tela. Particular, que pratica um ato que viole uma obrigação internacional. Esse ato de um particular, ele pode gerar responsabilização do Estado? Interrogação. Pode. Isso é importante. Uma dica importante. Atos de particulares, violações cometidas por particulares, podem também ensejar a responsabilidade indireta do Estado. Percebeu a responsabilidade direta e indireta? Responsabilidade direta. O próprio Estado, o Estado Nacional, pratica aquela conduta que viola os direitos humanos. Então, a própria União, que é quem vai representar o Estado Nacional no plano internacional, a própria União pratica o ato. Executivo, Legislativo, Judiciário, seus agentes públicos. Responsabilidade indireta. Relação de dependência com o Estado. Aí a gente fala, por exemplo, em atos dos Estados, DF e municípios. Relação de dependência com a União dentro dos modelos federativos, né? Como a responsabilidade internacional recai sobre a União, aí a responsabilidade é indireta, por ato dos Estados, DF e municípios. E também, o mais importante, ato de particular. Ato de particular que viola direitos humanos pode ensejar a responsabilização internacional do Estado, beleza? Vamos resolver uma questão de prova. Questão 2018, da ABIN. Na hipótese de um agente estatal, durante procedimento de investigação, exorbitar de suas funções, praticando atos que configurem ilícitos internacionais e nacionais, admite-se a responsabilidade internacional do Estado. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? Lembra disso? Quando um agente público pratica um ato que viole obrigação internacional, isso pode gerar responsabilidade internacional do Estado. Mesmo que esse agente público exorbite de suas funções, mesmo que esse agente público pratique ato em excesso de poder contra a lei interna, isso pode gerar responsabilidade internacional do Estado, cumpridas algumas condições. Então, a alternativa é verdadeira. Mais uma questãozinha, 2019, Policial Rodoviário Federal. Apenas por atos de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação a direitos humanos. E aí? Verdadeiro ou falso? Apenas por atos de seus agentes? Não. Lembra que atos de particular podem ensejar a responsabilidade do Estado? Lembra disso? O que torna a alternativa falsa. Fechamos então a nossa conversa sobre direitos humanos. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Se inscreva no canal, curta nosso vídeo. Bons estudos e até a nossa próxima conversa.